Atenção, torcedor nordestino, para o top de 5 segundos. Sanhawa Produções e Sintonia Esportiva apresentam No Ar, Firula e Rapadura, um podcast sobre futebol e Nordeste. Apresentação de João Jales e comentários de Gabriel Itajara. Vamos chegando, galera! Muito bom dia, boa tarde, boa noite, saudações nordestinas para você, querido ouvinte, que nos acompanha aí com o ouvido coladinho na Sintonia Esportiva, Sintonia Campeã. Mais uma quarta-feira invadindo o seu horário de almoço, trazendo o melhor aí do futebol nordestino com Firula e Rapadura, um podcast sobre futebol e Nordeste. Eu sou o João Jales e chego aqui para contar aí mais uma história nesse episódio, apresentar tudo por aqui com os comentários do meu parceiro Gabriel Itajara. Então, tá contigo, Biel. Bom dia, boa tarde, boa noite. Saudações, meu querido. Opa, falei com o microfone desligado. Vamos lá, bom dia, boa tarde, boa noite para você, João, para todo mundo que está nos ouvindo aqui nessa mais um Firula e Rapadura. O final de semana, né? Uma semana agitada aí do futebol nordestino. O final de semana passado e essa semana inteira que tem pela frente, já começando de ontem até o resto da semana, tem jogo demais do futebol nordestino. Só foi ruim no final de semana para os pernambucanos, né? Apenas um pernambucano vencendo aí em todas as divisões. É isso, de fato, né? O fim de semana bem cheio de novidades aí para a gente. Também vamos projetar as coisas aí a partir desse meio de semana, para o próximo fim de semana também, temos os palpites no terceiro bloco. Fica aqui com a gente, que a gente tem muita novidade sobre futebol nordestino. Vamos começar pelo começo, né? Já diria o profeta. Vamos começar falando do que rolou aí no final de semana, aí os resultados das rodadas do Brasileirão na Série D, na Série B, na Série C, né? Bom lembrar aí que a Série A está interrompida, né? Foram adiadas as duas rodadas do Brasileirão Série A por conta da catástrofe climática lá do Rio Grande do Sul, e aí a gente não tem também os jogos da Série A de Fortaleza, Bahia e Vitória, né? Essas equipes estão concentradas, inclusive, na Copa do Brasil, que é outro debate que a gente tem também para fazer por aqui por hoje. E vamos falar também de Copa do Nordeste, porque próximo fim de semana a gente tem já semifinais, então fica por aí que a gente tem muita coisa, né? Agradecendo aos nossos parceiros aí, a galera que está sempre na reprodução do conteúdo da Sintonia Esportiva, né? Deixa eu pegar aqui a colinha, achei. Rádio S Rio, Canal Cidade, Rádio Carioca Futebol, Futebol na Canela, Rádio Brasil Esportes, Hora Esportiva, Rádio TV Torre Norte, Caminho do Gol, Rádio Frequência Executiva, Edpira Esportes, Blue Esportes, Tube Esporte e Web Rádio de volta ao passado. A rede gigantesca aí reverberando o conteúdo da Sintonia Esportiva, a Sintonia Campeã. Agradecer também nosso parceiro aí da Lojinha do Duran. Acesse @Lojinha do Duran no Instagram, faça o pedido da camisa do seu time do coração, seja ele futebol, basquete, futebol americano. Fala lá que é ouvinte da gente aí da Sintonia, do Firula e Rapadura, e você ganha lá um desconto, um frete grátis, algum agrado, algum mimo lá no perfil do Instagram da Lojinha do Duran, @Lojinha do Duran. Vamos ao que interessa então, Gabriel Itajara, falar então desses destaques do futebol nordestino ao longo das divisões do futebol brasileiro essa semana, quarta, terceira e segunda divisão, já que a primeira não teve jogos. Série D, quarta divisão, vamos falar já por aqui. Resultados da quarta rodada, grupo A2, olha, Maranhão segue firme e forte aí, mandando muito bem na sua campanha, venceu 4-0 aí
o Águia de Marabá, né, jogando em casa, a equipe do Maranhão. Tocantinópolis venceu o Altos do Piauí por 3-1. Cametá e Motoclube também se enfrentaram, e aí o Motoclube perdeu para o Cametá lá no Pará por 4-1, goleada gigantesca do Cametá. E no duelo entre piauienses, a gente teve aí Fluminense do Piauí e River, 2-0 para o Flu do Piauí. No grupo A3, a gente tem só nordestinos, então vamos falar logo dos placares. Santa Cruz, do Rio Grande do Norte, venceu o Souza por 2-0, 13 com 100% de aproveitamento, aí 4 rodadas, 4 vitórias do Galo da Borborema, 3-0 em cima do Iguatu agora nessa última rodada. Atlético Cearense e Maracanã se enfrentaram fazendo o duelo entre cearenses, 1-0 para o Atlético. O América de Natal fez o duelo com o Potiguar aí no futebol do Rio Grande do Norte, 2-0 para a equipe do América. No grupo A4, o Juazeirense perdeu para o CSE de Alagoas por 2-0. O Asa de Arapiraca venceu a Jacuipense por 1-0 jogando lá em Alagoas. O Sergipe perdeu para o Petrolina em casa, 1-0 para a equipe pernambucana, e o Retrô perdeu para o Itabaiana de Sergipe, jogando em casa. O Retrô foi superado pelo Itabaiana por 2-1. No grupo A6, o grupo do Itabuna, rapaz, o Itabuna, hein, tá mandando muito bem. Luso-Brasileiro enfrentou a Portuguesa na Ilha do Governador do Rio de Janeiro, empatou em 1-1 com a equipe carioca. O Itabuna se saindo muito bem aí no grupo A6, na 4ª divisão do Brasileirão. De destaques, Biel e Tajara, para mim, Itabuna e 13 estão sobrando aí na competição, hein, Biel? Com certeza, Itabuna e 13 ali se destacando positivamente, né? Eu acho que o Maranhão também merece um destaque, né? A boa vitória em cima do Águia de Marabá. Verdade. Os destaques negativos, acho que o principal é o Retrô, né? Perdendo em casa, estava jogando em casa, perdeu para o Itabaiana. E fica sinal de alerta aí para o Retrô, que tem o técnico Itamar Schulli, né? Tem que organizar a equipe para ver se... Porque o time é um dos maiores investimentos aí da Série D. Exatamente, a gente tinha falado bastante do Retrô, né? Pô, gente, o Retrô tem toda uma estrutura e tudo mais, chega realmente parrudo para disputar a Série D, já tem um acúmulo, está se mostrando como uma força no futebol pernambucano, de repente está começando a patinar na Série D nesse momento. O Souza também, né? Acho que um destaque negativo também para a equipe do Souza na disputa da Série D, porque a gente vê o Dinossauro oscilando bastante em campo, só conquistou até agora uma vitória, né? Então está passando por dificuldades, o Dino. E eu acho que, no geral, é isso, né? Eu acho que a gente pode também falar de destaque negativo aí nessa 4ª divisão de equipes nordestinas. Podemos falar do Motoclube, né? O Motoclube fez muita questão lá do Campeonato Maranhense, inclusive a gente vai falar sobre isso aí, já tem data de final definida, daqui a pouco a gente fala. Mas o Motoclube está indo mal aí, acabou tomando uma goleada meio desproporcional diante do Cametá, uma equipe que também tem suas limitações, mas fez valer o mando de campo e goleou o Motoclube 4-1. Eu acho que foi pesado demais para a equipe do Moto, de repente aí. E o América voltou a vencer, né? No duelo entre América de Natal e Potiguar. Importante resultado para o Mecão. Vamos falar de Série C, então? 5ª rodada da Série C, resultados das equipes nordestinas. CSA e Sampaio Correia empataram em 0-0. Volta Redonda recebeu o Náutico, venceu a equipe pernambucana por 2-1 no Raulino de Oliveira, no interior do Rio de Janeiro. Floresta, a equipe cearense perdeu de novo, dessa vez em casa para o Figueirense por 2-0. Ferroviária de Araraquara bateu Confiança de Sergipe por 1-0, jogando lá em Araraquara, e o Ferroviário sofreu uma goleada diante do ABC, 4-0 para a equipe do ABC. Teve só um jogo adiado envolvendo equipes nordestinas nessa rodada da Série C, que foi o do Belo, do Botafogo da Paraíba, que enfrentaram o São José no Almeidão, e aí o jogo foi adiado nessa rodada. G8 da Série C. Atlético de Minas, líder supremo, isolado, 15 pontos em primeiro. Ferroviária de Araraquara em segundo com 11 pontos, Figueirense em terceiro com 10 pontos, tem um jogo a menos. 4º lugar, o Belo, também tem 10 pontos, também tem um jogo a menos. 5º lugar, Tombense com 10 pontos.
Sexto lugar, Volta Redonda com 9 pontos, tem um jogo a menos. Sétimo lugar, São Bernardo com 8 pontos. Oitavo, Londrina com 8 pontos. Z4 da Série C. Caxias tem 1 ponto, tem 3 jogos a menos. Time gaúcho. Ferroviário, 1 ponto, 1 jogo a menos. São José não somou pontos ainda, tem 3 jogos a menos, time gaúcho. E o Floresta na lanterna, uns 5 jogos cumpridos, não somou ponto ainda. Biel, preocupante a situação do Floresta, e o Belo, mesmo não jogando nessa rodada, segue ali no G8, bem posicionado, né, Biel? Exatamente. Tem os dois destaques. Assim, para falar, o futebol nordestino decepciona na Série C. Se não é o Botafogo, estaria uma coisa assim muito complicada para o futebol nordestino. Se a gente pensar que, ó, no G8 só tem o Botafogo de nordestino. No Z4 tem 2 nordestinos, sendo que o último é justamente o Floresta, com o saco de pancadas da competição, 5 jogos e 5 derrotas. Muito complicada a vida do Floresta, vai ser difícil mudar o panorama aí. Mas outra curiosidade é que, ó, do 11º ao 16º, que é o último time fora da zona de rebaixamento para a Série D, todos nordestinos. Todos nordestinos. Náutico 11º, ABC em 12º, Confiança 13º, Remo 14º, CSA 15º, Sampaio Corrêa 16º. Todo mundo olhando pelo retrovisor, né? Exatamente. E outro ponto curioso é que os nordestinos são o ressuscita defunto dos próprios nordestinos. O Náutico não vencia de ninguém, chegou no ABC, foi lá e ganhou no Frasqueirão. ABC não ganhava de ninguém, chegou agora na última rodada, ganhou do... Quem foi que ganhou? Desculpa. Ganhou do Ferroviário, 4-0. Veja, o ABC não ganhava de ninguém. Chegou no Ceará, fora de casa, deu de 4-0 no Ferroviário. Então, tem coisa muito errada acontecendo com os times nordestinos nessa Série C. É preocupante, é muito preocupante o momento aí dos times nordestinos nessa Série C. Vamos ficar de olho aí no que é que vai acontecer nas próximas rodadas. De fato, né? Preocupante a situação das outras equipes, né? Muita gente no Z4, todo mundo ali também rondando a zona de rebaixamento, só o Belo mesmo se sobressaindo nesse momento na 3ª divisão. Série B, 2ª divisão, o Sport perdeu e perdeu de novo, hein? Segunda derrota consecutiva do Leão Pernambucano. Mas o Galo venceu em casa e o Vozão empatou fora de novo, hein? CRB ganhou do Vila Nova por 1-0, o Sport perdeu em casa para o Avaí por 1-0, e o Operário recebeu o Ceará e ficou no 0-0 lá em Ponta Grossa, no interior do Paraná. O Sport perdeu ali a liderança, está na 3ª posição, tem 12 pontos, Ceará está em 10º com 5, CRB em 11º com 5 pontos. Acho que eu estou com a última atualização da tabela. Mas, enfim, Ceará e CRB ainda seguem pela metade da tabela e o Sport cai um pouco de rendimento nesse momento da competição, hein? E aí, Biel? O Sport ele tem 2 recortes para fazer dessas 2 derrotas, né? Um é o negativo, que foi a derrota para o Ituano, que até então era o saco de pancadas dessa Série B. E aí lá em São Paulo, o Sport chegou lá, não conseguiu demonstrar seu futebol, perdeu por 1-0. Foi muito negativo, alvo de muitas críticas, mas acontece, faz parte da jornada. O segundo jogo dessa sequência, o do Avaí, aí ele já tem um recorte muito particular, porque o Sport começou ganhando, estava jogando bem, e aí tem 2 expulsões, né? A primeira é do Alan Ruiz, e aí depois a do Zé Roberto já no segundo tempo. E aí virou um jogo muito complicado. O técnico Mariano Souza até conseguiu demonstrar uma boa postura, o time demonstrou ser muito bem treinado, assim, mostrou uma boa força defensiva com 2 a menos, segurou a maior... Os 2 gols do Avaí foram já nos acréscimos. Não foi uma coisa assim, o Avaí, a partir dos 2 gols... Não, o Avaí teve muita dificuldade para ganhar do Sport nesse 2-1, com 2 jogadores a mais. É sempre bom, com 2 jogadores a mais.
O Avaí teve muitas dificuldades de conseguir furar o bloqueio do Sport. A conta do Avaí foi... É difícil, não tem o futebol profissional, são duas equipes preparadas. O Avaí tem muitos jogadores bons e qualificados, e aí conseguiram, naquele abafa do final do jogo, os jogadores do Sport já sem perna, acabaram tomando 2 gols ali nos acréscimos e complicou a vida do Sport. E aí o Sport entra num momento complicado, porque são 2 derrotas que aí vem numa sequência que o Sport agora enfrenta o Atlético Mineiro pela Copa do Brasil, o Fortaleza pela Copa do Nordeste e depois o Goiás pela Série B. É completamente plausível o Sport perder esses 3 próximos jogos. E aí vamos ver uma sequência de 5 derrotas seguidas do Sport. Porque o calendário se formou desse jeito e aí... Assim, aí complica a conjuntura para os seus. Exatamente, complica a conjuntura. Mas aí você tem que ter sensibilidade. Tem que ver jogo a jogo. Não adianta. Você tem que entender o contexto. Você perdeu 2... Tem que separar esses 2 jogos e pensar nesses... Na verdade, é separar os 3 jogos que vem na frente. Recorta esses 2 jogos e entende, ó. Avaí foi uma situação, Ituano foi outra, agora tem 3 jogos que é possível, e aí, mas é difícil. Eu estou falando aqui desse bom senso, mas 5 derrotas seguidas não é... Assim, estamos falando de um cenário hipotético, né? O Sport pode conseguir um bom resultado contra o Atlético, pode conseguir ultrapassar o Fortaleza, mas estamos falando de 2 equipes da Série A e estamos falando de 2 equipes com maiores investimentos da Série B. Então, fácil para o Sport. São jogos determinantes para o clima do Sport nos próximos meses. Isso vai ser fundamental, né? Ficar de olho, então, como vai se desenrolar essas coisas aí. Vamos subir mais um degrau agora, vamos falar agora... Era para a gente falar de Série A, mas a gente teve aí as rodadas da Série A adiadas, então Bahia, Fortaleza e Vitória se preocupam nesse momento, essa semana, com Copa do Brasil. Vasco e Fortaleza, o duelo aconteceu ontem, né? Você viu aí também os comentários da gente lá nas redes sociais, no nosso Instagram, você também acompanhou o duelo entre Vasco e Fortaleza com a gente aqui com o ouvido coladinho na sintonia esportiva. Vamos falar de Vitória e Botafogo e Criciúma e Bahia, jogos que ainda vão acontecer ao longo dessa semana. Primeiro, Vitória e Botafogo, jogo dessa quarta-feira. O jogo de ida foi 1-0 para o Botafogo e o jogo da volta agora é no Barradão. E aí, esse cenário, como você vê para o Vitória nesse momento da temporada, hein, Biel? É a estreia do Carpini, né? É uma coisa aí para a gente ficar de olho como é que vai ser o Carpini que chegou, né? E aí teve a paralisação da Série A e aí ele teve tempo para treinar. Vamos ver o que é que ele consegue botar em campo aí da cara dele que ele pretende dar pro Bahia. As prévias das escalações... Pro Bahia não, pro Vitória, desculpa. Pro Vitória. E as prévias da escalação remontam a um time muito parecido com o que o Léo Condé estava escalando, o três volantes, o Mateuzinho jogando de ponta, puxando para o meio ali, Oswaldo e Alejandro no ataque. Não muda muita coisa, pelo menos nos nomes no começo do Carpini, e o que é natural também. Ele vai tentar mexer ali nessa estrutura do Vitória aos poucos, porque não é assim, né? Chegar e mudar tudo que vai resolver a vida do Vitória. Mas é difícil. O Botafogo vem num bom momento, desde a estreia do treinador Arthur Jorge, o Botafogo vem num bom momento, ele começou, perdeu 3, depois perdeu 2, e aí embalou 7 vitórias, perdeu ainda mais uma, e o resto foi só empate. Ele tem mais vitórias do que empates e derrotas, e vem num bom momento o Botafogo aí, está próximo de se classificar na segunda fase da Libertadores, está bem no Brasileiro, e tem a vantagem nessa partida, né? É um time muito qualificado, tem bons jogadores, vai ser muito difícil para o Vitória. É isso, então. Vamos ver se o Vitória consegue reverter essa situação. Não vai ser fácil aí para essa estreia do Carpini, não. Próximo confronto, aí vamos falar de Bahia, vamos falar de Criciúma e Bahia. O jogo de ida na Fonte Nova foi 1-0 para o Esquadrão. E aí o Criciúma do Bolacier vai fazer frente aí jogando no Heriberto Rios, ou você acha que a vaga já está bem encaminhada para o Bahia, mesmo tendo vencido só por 1-0 na ida? É um jogo traiçoeiro.
Assim, o Bahia é melhor, o Bahia vive um momento melhor, que é muito importante o momento que vive o Bahia está jogando muito bem, está entre os primeiros da Série A, ganhou a partida de ida, mas é um jogo traiçoeiro, acho que não é bom desfocar ali não, porque pode ser perigoso. O Heriberto Rios é um estádio um alçapão ali do Criciúma, a pressão da torcida, tem jogadores qualificados, assim, o próprio Bolassi, que vem chamando muita atenção nas redes sociais, né? Ele é um jogador interessante, fez aquela boa partida contra o Vasco, e aí agora a gente tem que ver o que vai acontecer. Eu ainda aposto que o Bahia vai vir bem, tem mais time, o Rogério Ceni é um grande treinador, sabe a importância das Copas na jornada do Bahia durante essa temporada. Então, eu ainda acho que o favoritismo sair com o Bahia é o melhor time, tem melhores jogadores, mas não vai ser fácil, não. Cara, complicada mesmo, vai ser difícil aí a vida do Bahia sustentar essa vantagem mínima, jogar só pelo empate com o Criciúma vivendo um bom momento, né? A gente estava, inclusive, dando uma olhada na tabela do Brasileirão, o Criciúma tem jogos a menos, mas está muito bem posicionado. Se ele vencesse os jogos que ele tem a menos, ele estaria brigando pela liderança da tabela. Então, é bom ficar de olho nesse Criciúma, que teve um início muito bom de competição, e o Bahia, agora, nesse jogo de volta, vai ter que sustentar apenas o empate, né? Apenas o empate para esse Criciúma do Bolacier, que é traiçoeiro, como você já falou, esse jogo vai ser difícil. É isso, gente, nós vamos finalizando aqui esse nosso primeiro bloco do Firula e Rapadura, a gente vai para um rápido intervalo, não sai daí, daqui a pouquinho a gente volta falando de Campeonato Maranhense, semifinais da Copa do Nordeste, troca de técnico no CSA, muita novidade por aí, não sai daí que a gente volta já já. Firula e Rapadura, um podcast sobre futebol e Nordeste. Voltamos para o segundo bloco do seu, do nosso Firula e Rapadura, um podcast sobre futebol e Nordeste. Eu sou o João Jales e estou aqui acompanhado dos comentários do meu querido parceiro Gabriel Itajara. Vamos agora começar a falar do nosso segundo bloco, aqui na Intermediária, os assuntos aqui no miolo do programa. Vamos começar falando do único campeonato estadual que ainda não terminou na região Nordeste, que é o Campeonato Maranhense, né? Teve aí a sua grande decisão, a data definida, ou pelo menos, mais ou menos, né? Vamos falar um pouco disso agora, depois de todo esse imbróglio da disputa do Campeonato Maranhense, a data da final foi definida pela Federação Estadual, né? Depois de vencer o Motoclube na semifinal, que foi retificada após a punição do Tutum, o Maranhão vai novamente disputar a final contra o Sampaio Corrêa. Já tinha disputado o primeiro jogo, tinha feito 3-3, o segundo jogo estava montado por aí, enfim. O confronto entre as equipes, que já teve uma data adiada, né, recebeu uma nova definição do calendário. O jogo de ida ocorre nesta próxima semana, na semana que vem, aliás, né, na quarta-feira da semana que vem, às 19h30. O jogo da volta, no entanto, segue sem volta, sem data, aliás, confirmada. Vale lembrar que as duas equipes, né, tanto Sampaio Corrêa quanto Maranhão, estão mergulhados na disputa do calendário nacional do futebol brasileiro. Bolívia Querida disputa a Copa do Brasil e Série C, e o MAC segue sua campanha na Série D do Brasileirão. Então, assim, quando é que essa galera vai jogar? E difícil demais essa coisa, assim, né? Porque o Maranhão já tinha chegado na final com o Sampaio, já tinham jogado a primeira partida, empatado em 3-3, e aí volta tudo por causa da punição do Tum-Tum, troca o Tum-Tum pelo Motoclube, aí o Maranhão ganha de novo, aí vai de novo para a final com o Sampaio. Biel e Itajara, complicada a vida do torcedor maranhense, né? Com certeza, e isso daí é cansativo, porque isso é um puro e simples reflexo das federações estaduais no Brasil. Sim, o Brasil sofre muito
O futebol brasileiro sofre muito nas mãos dessas federações estaduais e o que elas fazem, e aí se reflete nesse tipo de bagunça durante os campeonatos, né? Aí a gente vê aí um Maranhão, um Motoclube, todos os times envolvidos aí, uma situação muito... O Sampaio Corrêa, todo mundo que está nesse processo aí dos clubes maranhenses, do estadual maranhense e da Série C, ficam prejudicados, ficam numa situação assim. E aí, aí eu bato na tecla das federações, porque tudo bem, a Federação Maranhense está demonstrando um amadorismo, mas não é só o futebol maranhense, não é só o futebol maranhense. Não é, a gente vê o que acontece na Federação Pernambucana, a gente vê o que acontece na Federação Baiana, a gente vê pelo Brasil todo, mas acho que no Nordeste tem um problema muito, muito complicado com as federações, e aí isso se reflete nos campeonatos, posteriormente se reflete nas nossas insatisfações com a CBF, de como eles organizam os campeonatos, como tudo acontece, sobre calendário, sobre tudo. Tudo começa, a gênese aí, é tudo nas federações. E aí a gente vê no estado mais cristalino a final do Campeonato Maranhense. A final, não, o Campeonato Maranhense em si. Porque a final, beleza, está adiado, mas é o Campeonato Maranhense em si que está manchado. O Campeonato Maranhense em si teve um problema, e aí ele começou, não terminou quando tinha que terminar, e aí agora a gente vai vendo aí, vai vendo. Vai acontecer? Vai. Cara, eu só presto atenção, assim, o Motoclube fez tanta questão, puniram o Tum Tum, e aí o Motoclube queria o direito de ser o eliminado pelo Maranhão, né? Não podia ser o Tum Tum eliminado pelo Maranhão, tinha que ser o Motoclube, porque vai de novo para a final o Maranhão. Então, assim, em termos práticos, foi um atraso na vida do elenco do Maranhão e do Sampaio Corrêa, né? Exatamente, e aí os times mudam, né? Teve a janela da Série C, a Série C ainda está aberta, os jogadores podem contratar, mas aí os jogadores que foram contratados para a Série C não podem jogar o estadual, aí jogador que se destacou no estadual pode ter saído. Enfim, o campeonato já bagunçou, não tem mais o que fazer, já bagunçou tudo. Aí a gente fica naquela situação, né? De tipo, vai fazer o quê? Vamos torcer para que tenha futebol, para que aconteça, para a final role e que venha isso melhor e a gente comemore e repercuta aqui a final do Campeonato Maranhense. Infelizmente, na bagunça que está acontecendo. É isso, né? Vamos aguardar então cenas dos próximos capítulos. A semana que vem a gente vem trazendo mais aí do hype desse primeiro jogo da final, né? Já que ele acontece na quarta-feira da semana que vem, a gente ainda fala de novo dessa primeira partida da decisão entre Sampaio Corrêa e Maranhão de novo, né? Então é isso. Próximo assunto, então, aqui no nosso Intermediária é Copa do Nordeste, né? Finalmente vamos chegar para as semifinais da Copa do Nordeste, Biel e Itajara, final de semana de semifinais. A gente tem de um lado aí Sport e Fortaleza se enfrentando, no outro Bahia e CRB. E aí, dois cenários, né? Sport e Fortaleza, o Fortaleza volta a visitar aí o Sport depois daquele episódio do atentado no começo do ano, né, que tem todo um trauma em torno do elenco do Lion em cima disso. O Sport veio num momento difícil, a gente já estava comentando antes aqui no programa essa sequência difícil, duelo de Copa do Brasil, enfim, o Sport precisando aí também mostrar serviço nesse momento que também dá uma tropeçada. E o outro duelo a gente tem Bahia e CRB, o Bahia que briga pelas primeiras posições na Série A e o CRB que está por ali, perambulando na metade da tabela da segunda divisão. Como você analisa aí essas duas semifinais? O que é que a gente pode esperar no próximo fim de semana, Biel? Olha, acho que o primeiro ponto que a gente tem que analisar, né, é como é muito cristalino a diferença de patamares e favoritismo nesse momento. Acho que o Bahia, pelo momento que vive,
E aí, se você vai comparar elencos e tudo mais, é o grande favorito para o título. Acho que é quem vem ali. E aí, logo atrás de um Fortaleza, mas o Fortaleza ainda não embalou no ano. O Sport é um time que tem menos elenco, é um time que é mais barato. Não é um time barato, mas é um time mais barato que o Fortaleza. Mas é um time que tem mostrado um futebol, inclusive mostrou na partida que enfrentou o Fortaleza na primeira fase. Foi um bom jogo, acabou perdendo a partida, né? Que foi o do incidente, mas o Sport jogou bem, conseguiu segurar o ímpeto do Fortaleza por muito tempo e conseguiu demonstrar um bom futebol. E por futebol jogado em si, eu acredito que o Sport esse ano, em muitos momentos, jogou mais do que o Fortaleza. E aí, logo atrás, por último, veio o CRB, né? Que é o time que, como eu falei, assim, no começo do campeonato da Série B, que é um time que, vamos ficar de olho, mas não começou bem a Série B, fez uma boa campanha, chegou aí, tá nas semifinais dessa Copa do Nordeste por méritos, mas ainda tem problemas, tem dificuldades, tem esse momento aí do Jorginho, né? Foi a contratação mais cara do CRB esse ano, que já está para sair do time, não se encontrou, muitas lesões, um momento muito complicado aí, e ele está negociando a saída dele para o Atlético Goianiense, que é o time onde ele se destacou, né? E aí eu acho que, só para fazer um destaque positivo, né? Eu lembro que, acho que há 2 episódios atrás eu falei da contratação do Jorge pelo CRB, e comentei brincando que ele faria umas 10 assistências para o Anselmo Ramon. Na estreia dele, ele já fez um cruzamento para o gol de cabeça do Anselmo Ramon. Então, já tem alguma coisa acontecendo aí. Já é um jogador de muita técnica, tem muita qualidade nesse cruzamento e tem um centroavante. Se o CRB se encaixar direitinho aí, pode dar muito trabalho. Tem time para ganhar do Bahia? Acho difícil. Acho muito difícil. Esse jogo tem favorito claro. Acho que uma surpresa muito grande é o CRB passar do Bahia. Enquanto o Sport Fortaleza, principalmente por ser na Arena Pernambuco, é um jogo muito mais equilibrado. É um jogo que tem muito mais nuances. O Fortaleza tem um jogo de Copa Sul-Americana logo na semana seguinte. Então, tem que pensar como é que vai o elenco, é um jogo decisivo na Copa Sul-Americana, que é o principal objetivo do Fortaleza na temporada, então tem que saber como que vai mandar o elenco, como é que o Vojvoda vai mandar, e o Vojvoda tem esse costume de rodar bastante o elenco. Vamos ver que time que vai enfrentar o Sport, né? A gente tem que pensar por aí. E aí eu acredito com muita tranquilidade. O time reserva do Fortaleza é do mesmo nível do time titular do Sport. Ou o Sport pode ser um pouco melhor, tem bons jogadores, não sei. Declaração polêmica, viu? Os reservas do Lion bateriam os titulares do Sport. Cara. Eu acho assim, num dia, tudo normal, tudo acontecendo normalmente, eu acho que sim. É um elenco muito caro. O do Fortaleza é um elenco muito caro. E o Sport tem uma questão de também tem muitos jogos, né? Vi um momento aí de muito desgaste físico, mas eu acredito que o all-in do Sport vai ser a Copa do Nordeste. Então eu acho que o Sport vai com força máxima, vai todo focado aí nessa nas semifinais da Copa do Nordeste, e eu acredito que a chance de surpresa está nesse jogo. E como eu falei, eu ainda disse, o reserva do Fortaleza é melhor, mas eu acredito no momento, e por jogar em casa, o Sport tem uma boa, não é uma chance, tem uma boa chance de conseguir um bom resultado contra o Fortaleza. É isso então, vamos então ficar na expectativa, aguardar aí as cenas do próximo capítulo ao longo da semana, né? Essa semifinal vai rolar aí no fim de semana, semana que vem a gente já comenta quem são os finalistas, né, da disputa do título da Copa do Nordeste em 2024, e tá aí um pouco dessa análise, tanto minha quanto do nosso parceiro aí, Gabriel Itajara. Próximo assunto aqui na Intermediária é o rival do CRB, né? A gente tinha falado muito aí do CRB, vamos falar do CSA.
porque, enfim, o CSA passou por momentos difíceis aí nessa temporada já, né? Campanha muito ruim no estadual, já teve renúncia de presidente, toda uma coisa, e agora o Azulão foi buscar aí a sua salvação nas mãos do técnico Igor Magalhães, né? O técnico Igor Magalhães é o novo treinador aí da equipe do CSA, chega para ocupar o cargo já com efeito imediato, chegou essa semana, e a tentar tirar aí o Azulão, né, alagoano, desse poço sem fundo que se meteu desde o início da temporada, que, aliás, já vem dos reflexos do mau desempenho do CSA nas temporadas passadas, né? E aí, Biel, qual a expectativa que você tem do Igor Magalhães chegando aí para comandar o CSA? Olha, sinceramente é muito difícil, né? O CSA é um time que hoje vai depender muito do técnico. Acho que o técnico tem que ser muito bom, tem que conseguir olhar bem a equipe, encaixar bem a equipe, mobilizar bem a equipe para conseguir mudar o panorama. A gente está vendo aqui na série C, é uma das equipes que ainda não venceu nenhuma partida, né? O CSA está na 15ª colocação, são 5 jogos, são 3 empates e 2 derrotas. Aí não é promissor. E aí o Igor é um treinador assim, quem é ele? Né? Tem uma passagem aí pelo Vila Nova, mas assim, qual a perspectiva que ele vai trazer, que o CSA vai ter uma virada de chave, que vai trazer o CSA para cima de novo? Não sei, acho muito difícil, assim, eu não conheço muito o currículo do Igor, mas assim, independente do currículo, hoje, quem pegasse, por maior currículo que tivesse, o CSA é um trabalho complicado, é um Uma projeto complicado. pedreira, né, para ser desbravada. Tá difícil a situação do CSA. Mas, olha, eu boto fé no Igor, cara. Eu gostava do trabalho que ele fez no Vila Nova. O Vila se mostrou uma equipe bem competitiva, disputando Série B, com chance de acesso para a elite, assim, e estava na mão dele. Então, é alguma expectativa também que a gente pode criar em torno do nome dele, enquanto isso, assim, já que ele traz essa aura de puxador de acesso, né? Um cara que, de repente, pode ajudar o CSA a retomar seu rumo, hein, Bel? É isso, sempre tem oportunidade. O Nordeste é um espaço, é uma terra fértil, né? Para fazer essa mudança de patamar do currículo desses treinadores. Como a gente falou, né? O Igor teve uma passagem ali pelo Vila Nova, que eu acho que é a passagem que mais chama atenção na carreira dele. E talvez repercuta muito mais. Assim. O Vila Nova, né, tem uma situação muito parecida com a do CRB. É um time de Série B. Ele nem cai para a Série C, nem sobe para a Série A. CRB e Vila Nova estão sempre ali. O CRB até conseguiu uns anos atrás, né, uns 10 anos atrás, uns 15 anos atrás, aquele acesso na Série A e depois cai novamente. Mas são times de Série B, basicamente. Nem cai, nem sobe. Enquanto o CSA vive essa gangorra, né? Desce direto, sobe direto, vai para cima, vai para baixo. É um time, um clube muito caótico, um clube com muitos problemas políticos, um clube com muita confusão, e aí a gente viu. Isso reflete no campo, e aí, como outros clubes do Nordeste, tem massa, tem torcida. Então pode ser que, se você consegue encaixar a equipe, embala uma vitória, consegue outra, a torcida chega junto, muda a história da equipe, muda a história do time, né, do treinador também, ele acaba entrando no lugar, mas eu acho difícil, eu acho que os problemas estruturais do CSA são muito latentes para um treinador conseguir hoje, nesse exato momento, mudar o panorama da equipe. Então ele não chega para pensar em acesso, ele chega para apagar incêndio e garantir a permanência do CSA na Série C. Porque o seu receio é esse, que o Azulão, de fato, tenha chances de rebaixamento reais nessa temporada. Com certeza, porque a gente tem que olhar, na zona de rebaixamento, tem 4 times, mas 2 dos times da zona de rebaixamento são os times gaúchos, que só tem 2 partidas na competição. Então,
a vida do CSA, do Sampaio Corrêa, do Remo, do Confiança, que estão ali, ó. O Confiança ainda conseguiu uma vitória, o Remo também conseguiu. Mas aí quem não conseguiu uma vitória vai ficando muito prejudicado, porque vai ficando para trás. Quando o São José e o Caxias voltarem a campo, vai ficar complicado, porque eles sabem o que tem que fazer. Eles já vão entrar com a meta ali e vão para cima. E aí vai ficar muito difícil a vida desses clubes. Então, o CSA tem que ficar de olho. O Igor, ele tem a missão dele é chegar ganhando. Então, o treinador que chega com essa missão de chegar e ganhar já tem tudo para dar errado, porque não é assim que se funciona o futebol, não é do dia para a noite que as coisas acontecem. Mas no caso do Igor, ele precisa acontecer do dia para a noite. Então, as perspectivas não estão positivas. Mas a gente também sabe que o futebol tem muito imponderável. As coisas acontecem. Às vezes um treinador consegue entrar no sentimento ali do jogador, que consegue dar o clique nos jogadores. E a Série C tem um nível tão baixo, assim, entre os próprios... não sei nem se é um nível tão baixo, mas os times estão em níveis tão parecidos que aí, se você não precisa... eu acho que são mais parecidos do que nível tão baixo, viu? Porque a gente estava um dia desse se perguntando se era a maior Série C de todos os tempos. Eu acho que ela é a maior justamente pela competitividade. Está todo mundo muito semelhante, muito equiparado. 5 rodadas e a gente ainda não viu realmente assim, tirando o Atlético, que deu aquela descolada, mas o resto da galera está todo mundo bem embolado nesse começo de competição, né? Exato, eu concordo, mas é que ao mesmo tempo o gap da Série C para a Série B aumentou muito. Os times da Série B estão pagando salários assim que é fora da condição. Eu acho que até na Série C, quando a gente vê se na Série C, aí um time paga 60 mil no jogador, outro time paga 60 mil, outro paga 70. Tipo, são salários que a gente via na Série B. Os bons jogadores da Série B estavam recebendo nessa faixa salarial. E hoje a gente vê que teve até a declaração do Hélio dos Anjos, né, sobre o Thiago Galhardo no Goiás, jogador de 450 mil reais. Jogador de 450 mil reais, a gente pensava que tipo, um time no Nordeste só podia ter quando tivesse na Série A. E tinha que ser aquele jogador. Tem que ser tipo o Diego Souza, quando veio no Sport. Era o craque do time, né? Exato. E não era só o craque do time, não. Era um jogador referendado, com currículo. Não era qualquer um que chegava para ganhar esse patamar salarial aqui no Nordeste. Era o cara que chegava para ganhar mais que todo mundo e ostentar a braçadeira de capitão também, ser o cérebro, ser o destaque da equipe, enfim. Exatamente, e aí a gente vê na Série B dos últimos anos, né, principalmente com essas frequências de Vasco, Cruzeiro, e aí esse ano o Santos, o Grêmio e outros anos, a média salarial sobe, aí os times que estão embaixo também precisam se estruturar, e a média salarial sobe, e aí a gente vê uma discrepância muito grande. Eu acho que sim, existe uma boa série C, mas o gap dela, a distância dela para a Série B está muito maior. E aí isso se reflete nesses momentos que a gente está vendo, o que eu estou falando. São muito parecidos esses times. Porque é o que eu falei, o Remo é um dos times de maior investimento da Série C. Tem jogador do Remo que ganha quase 100 mil reais. É um salário muito alto. A gente está falando da Série C do Campeonato Brasileiro. E aí o Remo está da terceira divisão, né? Exatamente. E aí o Remo tá ali jogando um campeonato de se salvar da Série D. Então, por isso que eu acho muito de verdade. O Atlético é um monte de jogador refúgio que não deu certo no Náutico, que não deu certo em outro time. Não sei, tá chutando. É o melhor time do campeonato. É muito encaixe. Série C. Juntou a coxa de retalho, a coisa parece que deu liga. Exato, exatamente. O encaixe precisa. Eu acho que série C tem muito isso. Se você tiver um centroavante, um meia decisivo ali, um cara da bola parada que ele passa, e um goleiro ok. Um bom goleiro de Série C. Acho que esse é o ponto. A gente não pode esperar um grande goleiro na Série C. Mas você tem um bom goleiro de Série C, um meia, uma dupla de zaga. Acho que nem precisa de uma dupla. Um bom zagueiro ali, um bom rebatedor daquele de bom nível. O meio-campo e o centroavante goleador, você está com meio caminho andado para subir. E acho que é um pouco da receita ali que está fazendo o Atlético. Olha o Jonatas fazendo gol atrás de gol. Foi a receita do Amazonas ano passado, com o Sassá fazendo gol atrás de gol.
Acho que o Mas centroavante espera aí. Pensa bem, o CSA também foi ao mercado, trouxe aí renovações, reforços para o seu elenco para disputar a Série C, mesmo nessa turbulência aí de diretoria, presidente pedindo renúncia e tudo mais. Essa chegada do Igor Magalhães, com esses reforços que estão aí no elenco do CSA, você acha que de repente não tem condição de dar essa liga e a gente de fato, sei lá, pensar que o Azulão pode pensar no acesso, ou de fato é isso mesmo, você crava que o negócio é permanecer na Série C e se ligar para não cair para a Série D, no caso do CSA? Olha, poder pode, e pode muito. Eu acredito, eu acho que os times do Nordeste uma potência nessa Série C. São times de torcida. As maiores torcidas estão no Nordeste. Então, isso daí é um fator muito diferencial nessa competição. Acho que todos os anos, acho que os maiores fatores diferenciais sempre foram as torcidas. Foi no acesso do Náutico, foi no acesso do Paysandu, foi nos acessos dos times nordestinos, a torcida são sempre um papel diferencial. Mas o panorama, os bastidores, tudo assim, porque não vai vir reforço de super nível, assim, não vai vir reforço. Pronto, tem um jogador que o CSA contratou que eu gosto muito, que é o zagueiro Matheus Santos, que veio do Náutico, que acabou não tendo muita oportunidade no Náutico, que a torcida gosta mais dele do que os zagueiros que ficaram. Tá lá, é um bom zagueiro, pode ser inclusive o zagueiro que vai mudar ali a história da defesa do CSA, e aí tem o centroavante, tem o meio, e o time encaixa e avança. Mas como é tudo muito parecido, isso fica muito na sensação de crença. A gente tem que crer. No caso, eu não acredito agora. Fica na subjetividade. Eu não acredito por causa dos bastidores. Mas a Série C é tão nivelado que pode acontecer. Eu não acredito. Acredito que tem times que tem um bastidor menos caótico, que também são uma coisa popular na Série C. Né? Bastidor caótico é sinônimo de Série C. É verdade. É isso, não. Galera, nós vamos já nos encaminhando para o final desse nosso segundo bloco aqui do Firula e Rapadura. Vamos partir aí já para o nosso intervalo. Antes, deixar aqui um recadinho, você que está aí nos acompanhando, fortaleça o nosso trabalho, né? Faz aí uma doação para a nossa chave Pix, firulaerapadura@gmail.com, ou pode também fazer ali a doação pelo PicPay lá no nosso perfil, @firulaerapadura, lá no PicPay mesmo. É isso, galera. A gente vai para o intervalo, volta daqui a pouquinho. Não sai daí, que ainda tem palpites aí para os jogos que ainda vão rolar essa semana. Firula e Rapadura, um podcast sobre futebol e Nordeste. Voltamos para o nosso terceiro bloco aqui no Firula e Rapadura, um podcast sobre futebol e Nordeste. Eu sou o João Jales e estou aqui com a companhia do meu parceiro nos comentários, Gabriel Itajara. Vamos agora para o nosso terceiro bloco. O terceiro bloco aqui do Firula e Rapadura, você já sabe, são os palpites da semana. Vamos falar aí jogos interessantes envolvendo equipes nordestinas que vão rolar essa semana e a gente faz aqui os nossos pitacos, eu e o Biel. Vamos começar pela Copa do Brasil, jogo dessa quarta-feira, Vitória e Botafogo. E aí, palpite para esse jogo, Biel? Acho que vai dar Botafogo. Curto e grosso, hein? Também Crise não dá para ir muito longe, não. Vitória tá difícil a situação do Leão da Barra. Acho que vai dar fogão mesmo. 2-1 aí para o Botafogo. Ainda bota um gol para o Vitória, porque eu acredito que o Leão da Barra ainda vai tentar perturbar. Criciúma e Bahia, Copa do Brasil, falando também no primeiro bloco. Agora o palpite do resultado. Fala para mim, Biel. Eu acho que vai ser aquele 1-0 do Bahia. Acho que o Bahia vai chegar lá, vai meter um golzinho, segurar o resultado e vai passar aí segunda fase, ou para as oitavas.
É isso, então. Eu também acho que vai dar triunfo do Bahia, viu? Mas, repito o placar aí, hein? 2-1 para o Bahia em cima do Criciúma. Mesmo jeito que eu falei, Botafogo em cima do Vitória. Duelo de piauienses na Série D, Altos e Fluminense do Piauí. Esse fim de semana, esse confronto na 4ª divisão do Brasileirão. Altos, que jogou Copa do Nordeste, e Fluminense do Piauí, que, pelo que eu estou vendo, está melhor nesse momento na Série D. E aí, qual o seu palpite para esse confronto, Biel? Eu vou na tradição do Altos. Beleza, eu vou também de... Não vou de Altos, não. Ó, duelo de piauiense, o Fluminense está bom, o Altos joga em casa, empate, cara. Empate, Altos e Fluminense. Não diria 0-0 ou 1-1, mas vai ser um empate de placar magro mesmo. Não sai 2-2, não. Ou é 0-0 ou 1-1 esse jogo. Itabaiana e Sergipe também na Série D, clássicos sergipano. Mando de campo do Itabaiana. E aí, Biel? Sergipe anda mal. Pois é. Eu vou pro Itabaiana. Olha, eu vou de Itabaiana também, viu? Não estou botando fé no Gipão, não. O Gipão está passando mal bocado. Também acho que o Itabaiana sai vitorioso. Próximo jogo, Sampaio Correia e Botafogo da Paraíba pela Série C. Sampaio que está ali, olhando pelo retrovisor, o Z4, já caiu da Série B ano passado para C desse ano. Botafogo Belo que está aí já batendo na trave há vários anos, aí tentando o acesso para a 2ª divisão. Um está perto do Z4, o outro está dentro do G8. Aliás, no G4, né? E aí, Biel? Eu sou Botafogo. Acho que vai dar Botafogo aí e vai manter essa sequência de bons resultados aí na Série C. Tá bom, então. Eu vou discordar de você, não queria secar o Belo, não, mas eu acho que o Sampaio consegue uma vitória importante nessa rodada jogando em casa. Eu vou de Sampaio Correia nesse confronto. Duelo de cearenses na Série C, próximo jogo, Floresta e Ferroviário. Mando de campo do Floresta. E aí, Biel? Olha, é aquele jogo, né? Quem ressuscita quem? É dois desesperados, né? Na beira do abismo, se agarrando para ver quem se salva. É aquele. E aí, quem que morre primeiro? Que dá aquela coisa ali, tá um caminho aí muito sério para a Série D, as duas equipes, para a Série D. É capaz de um tentar pisar no pescoço do outro, escorregar e cair junto. Exatamente. E aí eu vou, então, vou morrer abraçado, vai ser empate. Eu tô com você, eu acho que empate é o resultado que mais combina. Olha, o cenário, a conjuntura, a gente olha os dois elencos, Floresta e Ferroviário, tá difícil. Tá difícil a Série C esse ano, galera. Eu acho que pelo menos um de vocês acaba caindo, viu? Vou no empate para ver se cada um belisca um pontinho e dá uma respirada, mas não fica muito longe do fundo do poço, não. Para fechar a nossa lista, Série B, Ceará e Chapecoense, Vozão recebendo a Chape. E aí, Biel? Olha, eu quero eu quero apostar no Ceará, mas o Ceará é muito complicado. Então, eu quero acreditar no Vozão, mas o Vozão me impede de acreditar nele. Não me ajuda. Quando eu penso, agora não dá mais, eu desisto do Ceará, o Ceará vai e ganha. Aí fica, agora eu não entendo esse time. É complicado, mas jogando em casa, Wagner Mancini fica pressionado para vencer, né? Acho que ou qualquer resultado que não seja uma vitória do Ceará aumenta a pressão no Wagner Mancini. Então eu vou apostar na vitória do Ceará. Eu também vou com você, viu? Vou com você, vou com o Vozão. Ceará vence a Chape, mas também vai ser um placar grande não, viu?
menos de 2,5 gols, vai ser o quê? 1-0, 2-0 no máximo aí esse duelo de Vozão e Chape. É isso, gente. Finalizamos então aí essa nossa lista de palpites. Com isso, chegamos ao final de mais um episódio do meu, do seu, do nosso Firula e Rapadura, um podcast sobre futebol e Nordeste. Agradeço demais a sua audiência, querido ouvinte que nos acompanha aqui na Sintonia Esportiva todas as quartas-feiras ao meio-dia. Também nos acompanha lá no nosso canal no YouTube e também nos agregadores de podcast. O episódio está disponível logo após o final da exibição dele aqui na Sintonia Esportiva. Está lá nos agregadores da sua preferência, né? No Spotify, no Deezer, no Amazon Music, agora no YouTube Music também, né? Que era o Google Podcast, enfim. Estamos aí disponível para você nos escutar onde você quiser, a hora que você quiser, falando sobre futebol e Nordeste aqui no Firula e Rapadura. Agradecendo sempre ao espaço, ao apoio da galera da Sintonia Esportiva e agradecendo também aos nossos parceiros aí da Lojinha do Duran, @Lojinha do Duran no Instagram. Vai lá e faz o teu pedido da camisa do seu time de coração, seja futebol, basquete, futebol americano, seja lá qual for a modalidade que você curte. Biel Itajara, meu parceiro, é sempre um prazer estar com você aqui do lado na bancada, hein, Biel? Prazer todo meu, João. Obrigado a todo mundo que tem nos escutado, que tem nos acompanhado ali nas redes sociais, no Instagram, no TikTok. Vamos aí que foi uma semana boa, a gente tem mais um episódio, semana que vem a gente volta, mais movimentação aí no futebol nordestino. Vamos para cima. É isso, galera. Vamos, mais um recadinho aqui, as nossas redes sociais, né, para a gente encerrar. Estamos lá no TikTok, estamos no Instagram, nosso canal no YouTube, o @ é sempre o mesmo, Firula e Rapadura, tudo juntinho. E também os perfis da Sintonia Esportiva, né? Tá lá no Facebook, no YouTube, no Twitter, no Instagram, no Threads, enfim, tudo quanto é rede social, segue lá também a Sintonia Esportiva, a Sintonia Campeã. Esse foi o Firula e Rapadura, eu sou João Jales, estive aqui com os comentários de Gabriel Itajara e nós vamos finalizando por aqui. Até a semana que vem. Valeu e tchau, gente. Firula e Rapadura, um podcast sobre futebol e Nordeste.